Olha, o Boletim Metrópolis recebe agora o André Chalders, que é repórter da coluna Andresa Matais, que vai nos trazer uma pesquisa sobre bets. Chalders, bem-vindo. Me conta um pouco sobre essa pesquisa e confesso para você, eu já li, quero que você apresente para os nossos ouvintes e telespectadores, mas me surpreendeu muito esse resultado. Olha, bom dia, Rafael, bom dia, ouvinte. Ao contrário de você, Rafael, eu fiquei, assim, eu achei até um resultado esperado, né? O problema é aquela coisa, a maioria das pessoas diz que é contra, mas no sigilo ali deve jogar também, porque senão as bets não faturavam tanto dinheiro, né? Enfim, essa pesquisa, ela é um levantamento que a Atlas faz em vários países da América Latina, os países chave que eles falam, né? Então, Brasil, Colômbia, México, Argentina, Uruguai, enfim, alguns dos países mais importantes aqui do nosso subcontinente latino-americano. E aí tem perguntas sobre vários temas, né? Várias questões, assim, que não... Tem até uma pergunta é, sobre a imagem de líderes políticos, mas isso não é um levantamento eleitoral. Então não tem pesquisa, não é uma pergunta sobre eleição e tal, é um levantamento sobre temas ali considerados de interesse da Atlas e da Bloomberg, que é a agência que patrocina esse levantamento. E aí, na edição desse mês, o tema principal para o Brasil foi a questão das bets, né? Enfim, o Atlas perguntou para as pessoas o que elas acham das bets, e aí a maioria, mais de 80% dos brasileiros têm uma opinião negativa sobre as bets, acreditam que as bets fazem mais mal do que bem para o país, né, para a sociedade brasileira, é, e também a maioria, Rafael, considera que elas deveriam ser proibidas. Então, 70% das pessoas acham que as bets deveriam ser proibidas no Brasil. Porque isso sim para mim foi surpreendente, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela grande das pessoas jogando, né, ao ponto de consumir aí 30 bilhões de reais por mês do orçamento das famílias, a gente tem também uma maioria que é contra as bets e acha que elas deveriam ser proibidas. Então, 70% acham que elas deveriam ser proibidas e só 15% pensam que elas deveriam continuar operando. A maioria também, 76%, considera que as bets deveriam ter a publicidade delas restringida, né, limitada, mais severamente ainda, porque já existem regras para a publicidade das bets, e 80% também acreditam que elas deveriam pagar ainda mais impostos, o que é uma coisa que já acontece hoje, é uma taxação bastante pesada, né? A outorga para você começar a operar uma casa de apostas legalizada no Brasil já é extremamente alta, e aí isso até é uma coisa que resulta ali, tem um efeito colateral, que é você ter muita bet ilegal ainda funcionando, especialmente essas que vendem o chamado cassino online, né? Que aí você tem o tigrinho, o aviãozinho, o não sei o quê, esses joguinhos aí de azar, que não estão ligados, por exemplo, vou apostar o resultado do Flamengo contra o Santa Cruz hoje. Não. Esses do Tigrinho, do aviãozinho, isso daí é onde atuam geralmente as bets ilegais, né? Então, e se tem pelo menos uma coisa, uma notícia boa nessa pesquisa toda, que é a de que a maioria das pessoas entende que a bet não é um investimento e nem uma forma de complementar a renda. Então, quando a Atlas pergunta se as pessoas concordam com a afirmação de que as apostas online podem ser uma forma de complemento de renda ou de investimento, 82% dizem discordar completamente, Rafael. Então, pelo menos, isso talvez já tenha avançado um pouco no país, que a maioria tem já o entendimento de que a BET não é um complemento de renda, ela não é mesmo. Você, na média, você sempre vai perder, né? Você sempre vai acabar. A casa sempre ganha, né? Como dizem no ditado. E aí não dá para usar essas apostas como uma forma de complemento de renda. Também tem um outro dado aqui de que é, a maioria, 70%, acredita que as bets ajudaram no endividamento das famílias do Brasil, ajudaram a aumentar o endividamento. A gente tem hoje, segundo outros dados econômicos aí recentes, né,
inclusive foi divulgado numa reportagem do jornal Valor Econômico, mostrando que a renda disponível do brasileiro hoje, depois de pagar as despesas, pagar as contas, pagar itens básicos ali como alimentação, essa renda disponível ela é a menor dos últimos, acho que 8 anos, né? E isso muito porque também, né, a gente tem esse gasto novo, é um gasto relevante com bets, né? E isso aí está corroendo mesmo o orçamento brasileiro. Tem até já economistas, Rafael, que dizem que a Bet ela já está tendo um efeito deflacionário no Brasil, porque de tanta renda que ela está sequestrando das famílias. Então, como não tem mais tanta renda disponível, o preço das coisas tende a subir menos, porque as pessoas simplesmente não têm dinheiro para comprar. Então, veja o tamanho do problema que se tornou essa questão das bets no Brasil, né? Uma outra questão que tem na pesquisa da Atlas, e isso é importante a gente comentar, tem uma pergunta sobre quem foi o responsável pela disseminação das apostas online no Brasil. Está lá, governo Lula, 35% acham que foi o governo Lula, 26% acham que foi o governo Bolsonaro, 11% acham que foi o Congresso Nacional e 2,7% acham que foi o STF. Desses todos, quem está certo é quem diz que foi o Congresso Nacional, porque a história da legalização das bets é a seguinte: Michel Temer, em 2017, envia uma medida provisória para o Congresso para tratar de loteria esportiva, e aí, no processo de aprovação dessa medida provisória, o Congresso, né, os relatores dessa medida, acatam uma emenda que legalizou as bets, né? Então foi assim que a bet foi legalizada no Brasil, ainda lá no governo do Michel Temer, por obra e graça do Congresso. E aí depois, essa medida provisória, quando ela se tornou lei, ela estabelecia um prazo de 4 anos para regulamentação. O governo do Jair Bolsonaro não regulamentou, né? Deveria ter regulamentado pelo prazo da lei, mas não regulamentou. E aí, em 2023, no final de 2023, o governo Lula mandou para o Congresso o projeto de regulamentação das bets, visando, assim, principalmente a arrecadação que poderia vir com essa regulamentação. E aí, realmente, depois que foi regulamentado, você tem mais segurança jurídica, as empresas começaram a entrar com mais força no Brasil, né? Por isso que a maioria das pessoas, eu acho, acredita que isso tem a ver com o governo Lula. Na verdade, não. Na verdade, responsável mesmo foi o Congresso, ainda na gestão do Michel Temer, que decidiu pela legalização das bets. O fato é que depois da regulamentação feita pelo Ministério da Fazenda, as bets passaram a atuar com muito mais força no Brasil. As pessoas se lembram bem que antes não tinha propaganda de bet, não tinha bet patrocinando time de futebol. Isso é uma coisa relativamente recente, né? Mas a rigor, esse não é um problema que a gente pode atribuir ao governo Lula. Tem muitos outros, mas esse, em particular, não foi culpa desse governo, Rafael. Inclusive, me deram um ponto aqui de que hoje o maior patrocínio do futebol brasileiro é de bets, que envolve o time do Flamengo. E eu lembro que você falou aí sobre tigrinho, passarinho, é quase como se fosse uma arca de Noé do mal. E não está no nosso papel aqui discutir os motivos, mas eu digo que me impressiona exatamente porque há tanta lucidez na interpretação de que essas bets estão corroendo de fato as famílias, corroendo os salários, mas ao mesmo tempo, como você trouxe, são 30 bilhões escorrendo todo mês nas bets. Então me impressiona essa distância entre a consciência do qual que causa, mas ao mesmo tempo o quão ela se torna essa ideia de dinheiro fácil, que também a pesquisa mostra de que as pessoas não veem como uma forma de investimento. Enfim, eu acho que é uma pesquisa importantíssima de ser feita, importantíssima de ser divulgada e que talvez, sei lá, vai que ajuda alguém a parar o dedinho ali e pensar 2 vezes antes de fazer essa aposta. André, muito obrigado por participar com a gente. Feliz Dia do Trabalhador. Obrigado, Rafael. Estamos aqui trabalhando para comemorar o Dia do Trabalhador. Exatamente. Olha, e como você